Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Luciene, que ela perguntou para mim: o que Jesus quis dizer na cruz quando ele disse essas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Bem-vindo, irmãos, a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, começando de um jeito diferente para já deixar vocês inteirados do assunto que nós vamos tratar hoje, mas vamos sempre aos pedidos de oração primeiro. A irmã França pediu oração pela saúde, ela está com problemas de saúde desde fevereiro, então possamos estar orando pela irmã Franci. O irmão Vanderlei Silva pediu oração por Natan e Eliana, possamos estar orando pelo Natan e pela Eliana. Ele não disse se são parentes, são amigos, mas possamos estar orando por eles. A irmã Nazaré pediu oração pela família, pela saúde e que Deus aumente a fé a cada dia. Amém pelo seu pedido, irmã. Que seja o pedido de todos nós, que a nossa fé cresça a cada dia mais para a honra e glória de Deus. E não se esqueçam, né, das coisas que estão passando aqui no rodapé do vídeo para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro das redes sociais. Vamos lá. Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, verso 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A irmã veio fazer essa pergunta porque ela viu um vídeo na internet sobre um outro pastor, ela queria compreender essa questão, né? E ela viu um vídeo de pastores da igreja adventista, de outras igrejas, ela viu um rabino e ela disse que a resposta do rabino foi a que mais se encaixou, né? Porque Deus meu, por que me desamparastes? É o Salmo 22. Vamos lá no Salmo 22 para a gente ver. Salmo 22, verso 1. No 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se achou longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Acho interessante aqui no título, que ele já ajuda a esclarecer bastante, né? Sofrimento e a vitória do Messias. Então a irmã disse que ela viu muitos pastores falando que nesse momento que Jesus falou isso é porque Deus estava virando o rosto, que ele não queria ver a crucificação de Jesus, a morte. E esse pastor rabino disse que na verdade ele estava cantando, né, o Salmo 22. Essa questão de Deus virar o rosto é uma questão muito mais filosófica, vamos dizer assim, bonitinha, entre aspas, de dizer o que estava acontecendo ali. Vamos primeiro entender o porquê, né, desse Salmo 22 e depois entender o porquê de Jesus falar esses versos. As palavras de Jesus sempre elas têm muito peso, ele sempre disse cada palavra muito pensada, então não foi por acaso que ele disse as palavras exatamente do Salmo 22. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, já faz algum tempo que a irmã falou comigo, talvez umas 2, 3 semanas. A gente vai respondendo os vídeos e acabar ficando algumas perguntas para depois. Se eu não estou enganado, no vídeo do rabino que ela passou, ele disse que o rabino disse que Jesus estava se colocando no lugar do Salmo 22. E aí eu achei um pouco errado, porque se a gente for aqui no verso 6, Salmo 22, verso 6, mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens é desprezado do povo. Eu acho muito forte Jesus falar que é verme, né? E não é homem, porque se ele não fosse homem, se ele fosse Deus, 100% Deus ali, seria jogado por terra. Todo o sacrifício de Jesus era 100% homem e 100% Deus ali na cruz. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele também nunca deixou de ser homem. E quando fala que não é que sou verme, não sou homem, acho muito pesado colocar essas palavras como Cristo.
Mas aqui quando diz o sofrimento e a vitória de Messias no título, eu acho que justamente porque o verso coloca o ser humano nessa situação. Deus meu, por que me desamparastes? Quantas vezes eu e você nós já nos sentimos desamparados por Deus? Sentimos que a nossa oração não estava sendo atendida, sentimos que as coisas estavam difíceis, a gente lutava uma batalha espiritual, a gente orava e não via o resultado das nossas orações, as orações não eram atendidas. Quantas vezes nós não já passamos por situações como essa? Eu lembro a irmã Gleice, quando ela começou a usar o aplicativo, pedir orações lá dentro do aplicativo, ela ficou, se eu não estou errado, quase todo dia mandando orações pela tia dela, que veio a falecer por conta do Covid, estava internada. E foi uma batalha espiritual muito grande que ela enfrentou. E vamos dizer assim, que a oração foi pela melhora, e ela não melhorou e veio a falecer. E é exatamente essa sensação que a gente sente. Deus meu, por que me desamparaste? Por que as minhas orações não foram ouvidas? Por que tantas coisas ruins acontecem comigo, eu sendo fiel, eu buscando fazer tudo aquilo que a tua palavra me diz para fazer? Por que essa sensação? Por que esse sentimento? Esse sentimento de desamparo, de separação, de não vermos a Deus e não sentirmos a Deus, é justamente o pecado. Se a gente voltar lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram quando Deus chamou foi se esconder, fugiram de Deus. A partir daquele momento, o pecado causou separação entre o homem e Deus. E essa separação só foi aumentando cada vez mais, porque o pecado foi aumentando cada vez mais. Então, quando houve essa separação, o homem fugiu, o homem não sentiu mais a presença de Deus. Se a gente for lá em Êxodo 20, quando Deus vai passar os 10 mandamentos para todo o povo, reúne toda a congregação, o povo diz o quê? Moisés, pede para que Deus fale para você e você falar para nós, e nós vamos te ouvir, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, ou seja, o medo de Deus. O pecado causa o medo de Deus, causa o afastamento de Deus, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E quando Jesus estava na cruz, ele, enfim, carregou todo o pecado do mundo, o meu pecado, o seu pecado, o pecado dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos filhos, de todos, dos nossos pais, pecado de todo mundo. Jesus carregou de todas as eras, desde Adão até hoje e no futuro, até que ele volte. Ele carregou todos esses pecados ao mesmo tempo. E se nós vemos no ministério de Cristo, constantemente ele estava em oração, constantemente ele estava junto ao Pai. Ele não sentia a falta do Pai, porque ele não pecou. Mas naquele momento que ele carrega todos os pecados, ele passa por uma experiência que apenas Adão teve, de estar na presença de Deus e se afastar, porque o pecado afastou o Cristo de Deus. E aquele sofrimento de estar afastado de Deus, ele diz o verso: Deus meu, por que me desamparastes? Deus nunca desamparou nenhum de nós em momento nenhum, mas o pecado, essa separação que temos entre nós e Deus, causa essa sensação de vazio, de desespero, de não ter a presença de Deus, de não sermos ouvidos por Deus, quando na verdade Ele ouve e Ele fala, e nós, pelo afastamento, não ouvimos e nos sentimos desamparados. É esse o ponto. Eu gostaria de ler agora também o Salmo 22, verso 21. Salva-me das facetas do leão, dos chifres de búfalo, sim, tu me respondes. Nem que sempre a resposta da nossa oração é aquilo que desejamos, é aquilo que pensamos. Por quê? Porque a gente pode pegar vários exemplos na Bíblia. Pegar o exemplo de Estevão, um dos diáconos. Ele foi morto apedrejado. Pegar o exemplo... Nossa, eu falei tantos exemplos para a irmã na hora que... E agora os exemplos estão fugindo da cabeça. Vou voltar e falar primeiro pelos exemplos que foram realmente salvos. José passou por todo um sofrimento, mas depois foi exaltado como um dos governadores do Egito. Mas as facetas do leão, né? As dificuldades da vida, ele não foi impedido de passar. Ele passou pela escravidão, ele passou
pela prisão até ser exaltado como governador. A gente pegar Ananias, Misael e Azarias, eles foram salvos da fornalha. A gente pegar Daniel, ele foi salvo da cova dos leões. Mas se a gente pegar tantos outros que não foram salvos, João Batista, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tantos apóstolos que morreram, os profetas, quantos deles não foram martirizados por conta de pregar a palavra? Então não é a certeza de que nessa terra a vitória é certa. Quando diz aqui no título dos Salmos, o sofrimento é a vitória do Messias, ele realmente sofreu e nos dará a vitória final sobre a morte, sobre tudo isso. Quando ele voltar para nos buscar, quando restaurar essa terra, quando formos morar 1 milênio no céu. Mas enquanto estivermos aqui, isso daqui não é uma certeza. Não é a certeza que eu e você vamos vencer todas as batalhas e sofrimentos que tivermos aqui. Eu e você podemos morrer com uma doença, podemos perder um parente com uma doença, podemos sair na rua, ser assaltado, ser baleado por conta de tanta violência que tem no nosso mundo, no nosso Brasil hoje. Se você está no Brasil, se você está fora, eu não sei como é aí, mas provavelmente você vai ver as mesmas coisas. Você vai ver pessoas sofrendo com fome. E o sofrimento é tão grande e não é certeza que aqui nós teremos essa vitória. A vitória é garantida quando Jesus voltar. Ele vai nos dar a vitória. Ele já ganhou, ele já venceu. E nós estamos aqui pelejando, mantendo firmes no caminho para que ele nos dê a vitória também, para que possamos compartilhar da vitória com ele. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da irmã aqui de novo. Quando ela me perguntou, ela disse que ela entendeu e fez sentido o que eu falei. Espero que tenha feito sentido também para os irmãos, que tenha respondido essa pergunta, que muita gente tem. Inclusive eu já tive essa pergunta. Porque como assim Jesus foi desamparado por Deus? É difícil compreender, mas quando a gente entende que o pecado causa essa separação entre as pessoas, entre Deus e as pessoas, a gente consegue compreender que é naquele momento Jesus, carregando todo o pecado do mundo, ele sentiu pela primeira vez a separação de Deus e ele dá esse brado: Deus meu, por que me desamparaste? É o que todos nós deveríamos sentir se estivéssemos na presença do Pai e nos afastássemos. Espero ter respondido a pergunta da irmã. E convido os irmãos agora puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estar abrindo a Tua palavra, podemos estar lendo, podemos estar meditando, podemos estar aprendendo contigo, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos, Senhor, para que possamos desfrutar dessa vitória que Cristo já venceu e quer compartilhar conosco, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.